Boa noite para você que acompanha o programa Ação Nacional. Nosso assunto de hoje é uma preocupação que já dura alguns dias em várias regiões do Brasil e não deve estar diferente para você aí de casa. Falta água, falta chuva. E a nossa pergunta da noite para você é: o que você faz para economizar água? Participe com a gente, conte a sua experiência, o que você tem feito aí na sua casa, com a sua família, com seus filhos, com seus vizinhos, para poder economizar esse bem tão precioso que já nos faz falta logo no começo de 2014. Lembrando que você pode participar por e-mail, que é o açãonacional@rs21.com.br, ou então pelo telefone, que é o 19 3871 9620. E se você preferir, acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/Ação Nacional. Vai lá, curta a nossa página, deixe seu comentário, tire as suas dúvidas também, porque é importante. E tem sorteio no final do programa para quem participar, tá? Quem mandar recadinho para a gente, respondendo a nossa pergunta de como você está fazendo aí para poder economizar água, tem sorteio de um kit super legal, esse que está aparecendo aí na sua tela agora. Tem até um tapete arraiolo aí para você de casa, um tapetinho para você, de repente, pôr na sua sala, na sua cozinha, colocar o telefone, como você preferir. Tem marcador de página, tem imã de geladeira, calendário, tem informativo sobre água. Enfim, você não pode participar. Tudo isso é um kit só e pode ser seu no final do programa, tá? E esse problema da água, né, é de todos nós. Começa dentro da nossa casa. Por isso que a gente quer a sua participação. Quem esclarece todas as nossas dúvidas hoje é o Francisco Carlos Castro Laos, secretário executivo do consórcio PCJ. Seja bem-vindo ao Ação Nacional. Boa noite, Francisco. Boa noite, Karina. Muito obrigado pela oportunidade. É muito importante termos essa oportunidade. Principalmente num momento como esse, né? Com certeza. Olha, Francisco, muitos profissionais já se reúnem, especialistas, autoridades do governo federal, estadual, autoridades municipais, para discutir essa questão da água. Só que parece até meio fora de época isso, né? Nós terminamos o mês de janeiro, onde a gente estava acostumado com um índice de chuva muito grande e, de repente, todo mundo preocupado com a água. É atípico isso acontecer? Sim, com certeza. Nós estamos num período de verão, onde as chuvas acontecem e nós estamos vivenciando uma das piores estiagens que a nossa região, a Grande São Paulo e outras regiões do país já vivenciaram. A gente pode chamar de uma estiagem fora de época, então? Um evento extremo, muito extremo. Nós não acreditávamos que o aquecimento global, né, fosse provocar tantas consequências. E essas consequências são mundiais. Você pode ver que onde está caindo neve, é muita neve, temperaturas muito baixas. Onde estão ocorrendo chuvas, são chuvas extremas também. E no nosso país, da mesma forma, em cada uma das regiões. Então, aquecimento global ou não, a natureza está mandando algumas mensagens. E a gente vai ter que estar bem esperto para captar tudo isso e até quem está em casa também, porque às vezes a gente acha que é uma questão só do governo, é lá do meu prefeito, é lá do governador, do meu estado, mas não, começa em casa. Até essa questão de lavar a calçada, nessa época do ano a gente pode, é exagero a gente dizer que é um crime estar lavando calçada? É um crime lavar a calçada em qualquer época. Essa tal de vassoura hidráulica, nós em educação ambiental, que eu trabalho com isso também, nós damos um prêmio, sabe? Para as pessoas que estão... As pessoas chegam fantasiadas de palhaço e tal e dão um prêmio para as pessoas, o prêmio do desperdiçador do dia, né? É um prêmio que não é muito carinhosamente aceito, mas é uma lição importante. A água no planeta, ela é extremamente limitada. Vou passar um número apenas. A Grande São Paulo tem uma disponibilidade hídrica de estiagem de 250 metros cúbicos habitante ano. A região aqui de Campinas, das bacias PCJ, Valinhos e toda a região, tem uma disponibilidade hídrica de estiagem de 408 metros cúbicos habitante ano. Sabe quanto é a disponibilidade hídrica de estiagem do Oriente Médio, onde tem Camelo? 450. Ou seja, o Oriente Médio tem mais água do que a Grande São Paulo e a região toda de Campinas. E tem mais água também que muitas regiões do Nordeste e de outros pontos do Brasil. Então, quando alguém chorar, você tem que, com a canequinha, pegar a lágrima. Porque nós temos que trabalhar como os espanhóis, gerenciamento gota a gota. Você pode economizar na sua casa até 50% do que você utiliza e continuar a ter uma vida saudável, uma vida com todos os hábitos de higiene.
É só você disciplinar. É o que a gente fala, como tem o nome de um filme, mudança de hábito. E hoje, mudar esses hábitos, por exemplo, nas regiões onde nós estamos em pleno mês de verão, com estiagem, se nós não racionalizarmos com os reservatórios baixos, o que vai acontecer? Não ocorrendo chuvas, chega o inverno, o pouco de água que está nos reservatórios acaba, o pouco de água que está no lençol freático aquela água fica guardada no subsolo, acaba e nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer aquilo que no Nordeste, infelizmente, já acontece há muito tempo, que é o abastecimento de salvação. Aquele caminhão-pipa que vem e que distribui um balde de 20 litros para cada família. Então, o que nós temos que fazer? Economizar hoje para não chegarmos nesse ponto crítico. E é claro, se ocorrerem chuvas, serão muito bem-vindas. Mas, por exemplo, na Grande São Paulo, região aqui de Valinhos, Campinas, desde 2013, que as chuvas, de janeiro de 2013, que as chuvas sempre ocorrem 70% a menor do que eram para ocorrer. Então, o subsolo está sem água. Já está sentindo há algum tempo. Há algum tempo, Mas não. tem uma região mais crítica que a gente possa dizer? Eu não sei se ela está no estado de São Paulo. A gente tem outras regiões já sofrendo também com a falta de água, do Brasil todo. Onde a gente pode falar que a situação está mais crítica hoje? Não, olha, o Nordeste, o semiárido, né, ele já é histórico, os problemas que eles vivem. Só que eles, de certa maneira, já convivem com isso. A região da Grande São Paulo e da região de Campinas, que somam 22 milhões de habitantes lá e 5 milhões e meio aqui, é que foram apanhados totalmente de surpresa. Porque nós temos um gerenciamento dos recursos hídricos, que é um grupo que se reúne uma vez por mês, é um grupo do nosso Comitê de Bacias, com técnicos de todos os municípios, aqui de Valinhos também, de Campinas, de outras cidades, de universidades, e nós decidimos quanto vai de água para São Paulo, quanto vem de água para o interior. E nós fazemos uma gestão tão perfeita que nós já fomos até na Suíça ganhar prêmio por isso. É uma gestão gota a gota. Então, as pessoas não imaginam que tem uma equipe que não dorme para que as pessoas possam tomar banho. Só que este ano, nós, técnicos, fomos apanhados de surpresa. Por quê? As chuvas ocorreram 70% a menor, fomos obrigados a utilizar os reservatórios. Os reservatórios do sistema Cantareira estão abaixo do limite do fundo de reservatório, que é o limite de 20%, eles estão hoje próximos de 17%. Não estão previstas chuvas significativas nos próximos dias. Então, realmente, é algo que nós, técnicos... Ninguém está exagerando, não, né? Olha, infelizmente não. Não porque você olha, uma semana atrás, o reservatório estava 2% a maior. Você olha para os rios, as providências que as empresas, que as prefeituras estão tomando, Valinhos e todas as cidades. Por quê? Porque os serviços de água, eles querem que a comunidade esteja bem, eles querem levar água para a comunidade. Porque, no final das contas, quem paga a conta é a população mesmo, né? Pela falta de economia de água e por toda essa situação que a gente tem vivido. E a água não garante apenas o bem-estar da população. A água garante o emprego. Ela garante o alimento, porque ela irriga a agricultura, né? Essa região aqui de Campinas, que muitas pessoas nem imaginam, nós somos exportadores de frutas, né? Nós estamos aqui na capital da goiaba, do figo e numa região onde tem uva e N outras frutas. Nós exportamos morango, flores aqui na vizinha Olambra, Atibaia. Então, na realidade, nós também somos produtores agrícolas e que utilizamos água como irrigação. Aspecto econômico. Então, faltar a água aqui na região, nós somos o terceiro parque industrial do Brasil e que abastece 50% do primeiro parque industrial do Brasil, que é a Grande São Paulo. Então, faltar água em São Paulo e na nossa região significa comprometer a economia do Brasil. Então, é muito mais sério do que as pessoas possam imaginar o que está acontecendo aqui. E aí, meu amigo do Nordeste, que já é treinado em viver com secas, pode nos mandar por e-mail agua@agua.org.br as suas experiências que nós aceitamos. Nós lançamos agora recentemente uma reunião, um grupo que chama Grupo de Eventos Extremos. Tiveram vereadores, técnicos, prefeitos, todos que puderam, compareceram lá na nossa sede, no consórcio americana, e nós criamos, já que nós estamos falando aqui, 25 mandamentos. Esses 25 mandamentos são os 25 procedimentos, né, para que Deus nos mande chuva, ou seja, para que nós possamos sobreviver até que as chuvas cheguem.
Francisco, vamos fazer o seguinte, eu quero falar mais só sobre esses procedimentos, mas antes gostaria de mostrar a situação em Valinhos, que a gente citou agora há pouco, que não é diferente de outras cidades do estado de São Paulo e até fora do estado de São Paulo. Em Valinhos, no interior, assim como essas muitas outras cidades, a situação é sim de racionamento de água. Esse racionamento acontece diariamente. A repórter Vanessa Arruda deu uma volta pela cidade para conferir como está a situação e olha, tem até salão de beleza usando canequinha de água para não ficar sem atender as clientes. A estiagem já traz reflexos graves para Valinhos. Diante do nível muito baixo dos reservatórios, o Departamento de Águas e Esgotos da cidade vem interrompendo o abastecimento de todos os bairros em sistema de rodízio desde o início do mês. A medida é para evitar que a situação se agrave ainda mais. Nós não sabemos até quando que vai essa estiagem, ela pode se perdurar por muitos meses ainda. Então nós temos que ter a consciência, a responsabilidade de ter água para manter a cidade tocando a vida dela normal, né? Então nós temos uma preocupação muito grande, esperamos que a chuva venha ainda para pelo menos voltar a ter os níveis normais das nossas represas para passar a estiagem. E normalmente a estiagem começa em abril, maio. Então, nós nem começamos a estiagem propriamente dita e estamos com os mananciais baixos, as represas com níveis baixos. O rodízio no fornecimento de água foi definido por conta da baixa vazão do rio Atibaia, que abastece 50% de Valinhos, e dos mananciais. A barragem João Antunes dos Santos, por exemplo, está praticamente morta. Com menos de 10% da capacidade, dá para ver perfeitamente o fundo. Valinhos teve uma perda aí da produção de água, dos mananciais internos, de cerca de 20%. Valinhos trata hoje aproximadamente 36 milhões de litros de água. Esses mananciais que apresentaram problemas. Em função dessa falta de chuva, não houve a recarga dos mananciais. Então nós tivemos uma diminuição aí de 6, 7 milhões de litros de água disponível por dia. No dia do racionamento, os bairros que foram divididos em áreas ficam 18 horas sem serem abastecidos. Com isso, o comércio também sofre. Silvana tem um salão de beleza, conta que quando falta água, chega a lavar o cabelo de clientes com canequinha. Nós estamos improvisando, né? Guardando água em baldes, em caixas, né? E a gente pegou umas vasilhas maiores para guardar. Porque nós temos químicas e aí no sábado, quando falta, a gente tem que correr para os baldes ou para os vizinhos que não estão trabalhando assim no comércio, aí eles emprestam água para a gente, mas está difícil para nós. Para que a situação de Valinhos volte ao normal e o racionamento acabe, é necessário chover todos os dias pelo menos 17 milímetros até o mês de abril. Diz que essa estiagem aqui não tem mais jeito de ser recuperada. Teria que chover 1000 milímetros para recuperar. 1000 milímetros é 1 metro de chuva em todo o solo. Então é praticamente impossível no período que falta aí de fevereiro e março chover tudo isso para recuperar os mananciais. Enquanto isso não acontece, é necessário economizar água. Lavo louça bem rapidinho, roupa, sabe, usa as mesmas águas, 1, 2, 3 vezes, porque temos que ter a consciência, né, de que realmente está faltando. Todo mundo tem que ter consciência e melhorar a água da máquina e lava o quintal, apesar que eu sempre tive isso. Estou tentando economizar, né, guardar a água da máquina e vamos levando, né, até vir a chuvinha para nós. Tem que economizar, senão fica sem de uma vez, né? Tem que ter consciência. Tem que ter consciência, porque senão, se ficar sem, aí é pior, não? A situação não está fácil para ninguém, não. A gente vê o salão de beleza usando até canequinha para poder atender cliente. E eu quero saber de você aí de casa, o que é que você faz para economizar água na sua casa? Você pode mandar participação de todo o Brasil, tá bom? Você pode mandar tanto por e-mail, telefone ou pelas redes sociais. Tem um lindo kit que a gente está sorteando. Aliás, a gente tem mais de um. Dependendo das nossas participações, a gente sorteia mais hoje para você. Olha só, tem um tapete arraiolo belíssimo, feito até por voluntários, né? Que participam aí do consórcio PCJ. Tem marcador de página, imã de geladeira, calendário, informativo sobre água. E respondendo a nossa pergunta, a Maria Auxiliadora, de Paraguaçu, Minas Gerais, obrigada pela sua
pela sua participação. Ela diz o seguinte, Francisco: a minha economia de água é quando eu lavo a roupa, vou separando nos baldes, mas a minha cidade ainda tem pessoas que não fazem economia. Sim. Faça o alerta aí para sua vizinhança, viu, Maria Auxiliadora? Obrigada pela sua participação, você está concorrendo. O João Lourenço, participando com a gente também, de Óbidos do Pará, está respondendo a nossa enquete. Ele diz que fecha o chuveiro na hora que estiver ensaboado, ou a torneira na hora de fazer a barba, escovar os dentes, na hora de lavar as louças. Perfeito. Ou até mesmo ele diz aqui que carrega água nos baldes na hora de lavar o pátio. É uma boa alternativa também. Agradecendo a participação também da Geni dos Santos Bisotto, de Jaguariúna. E o Estênio Isaías, obrigada, Estênio, pela sua participação. Ele fala do sertão de Pernambuco, de uma cidade que se chama Araripina. Obrigada pela sua participação. E ele está dizendo o seguinte, que está vendo o nosso programa aqui, preocupado com a falta de água agora no início de 2014, mas ele está lembrando a gente aqui, Francisco, exatamente do que nós falamos há pouco, e acho que até o Estênio acompanhou. O pessoal do Nordeste vive isso há muito tempo, e parece que a gente começa a falar isso só quando o problema se alastra para outros estados, e é uma falha realmente, né? Olha, eu diria o seguinte, eu participo do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, já estive inúmeras vezes no Nordeste, nós temos parcerias com o Nordeste, trocamos experiência, recebemos muitas ações importantes. Tem a COGER, que é uma agência em Fortaleza, no Ceará, com ações principalmente de sensibilização da comunidade fantástica, que gerenciam aqueles grandes reservatórios da região lá de Fortaleza, do Ceará. Nós trocamos experiências. Nós temos, sim, clareza do problema do Nordeste. Só que lá no Nordeste, o problema também é administrativo. Muitas iniciativas foram feitas e não tiveram uma certa continuidade. Mas eu acredito que agora, com essa mudança climática, quem sabe o sertão vai virar mar. Não tem aquela música, o sertão vai virar mar? Pode ser que o sertão vire mar e nós, que de certa maneira tínhamos, como o Maír disse, o Maír mencionou há pouco que falta chover 1.000 milímetros, porque a nossa média de chuvas anual é na ordem de 1.400, 1.500 milímetros. E choveram 600, 700. Então, teríamos que ter esse complemento. Então, esta região agora está vivendo uma realidade que nós não sabemos se é duradoura ou não. Por isso que temos que seguir o exemplo de Valinhos. Valinhos foi onde ocorreu a primeira Semana da Água, a primeira classe de água do Brasil, em 1994, que é um programa de sucesso na França. Eles permitiram, por parceria, que nós aplicássemos aqui. E foi daqui de Valinhos que nós proliferamos um programa. Hoje, a nossa região toda participa com 180 mil alunos por ano. Francisco, a gente já vai falar mais sobre a Semana da Água também em outras cidades da região. Nós vamos para um rápido intervalo e você aí de casa aproveita para ir participando, concorrer ao nosso kit do final do programa. Tem um kit maravilhoso esperando por você. E fale o que você faz para economizar água na sua casa. A gente volta daqui a pouquinho, tá?